perguntas, 40, 50 minutos que você tem, né? Aí a gente abre para dúvidas e questões, tá bom? Então fica aí à vontade. Obrigada, Rosane, já está gravando. Tá. Meu nome é Rosane Pereira Marques, eu sou assistente social, graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu fiz mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Meu tema foi refugiados, mulheres negras congolesas em situação de refúgio no Rio de Janeiro. E atualmente eu sou doutoranda no ProPERJ, né? Orientanda da professora Alessandra Silva, e eu pesquiso escrita negra, escrita refugiada, escrita migrante, formação e identidade de mulheres na afrodiáspora. E uma das bibliografias que eu vou colocar, com toda certeza que eu já coloquei no mestrado, é Aparecida Sueli Carneiro, né? Que é o nome da Sueli Carneiro, Aparecida Sueli Carneiro. Aparecida por quê? Eu fui pesquisar, né? Porque Sueli Carneiro, na infância, ela ficou muito doente, né? E a mãe dela, como era muito devota à Nossa Senhora Aparecida, fez uma promessa e colocou Aparecida. Sueli Carneiro é uma canceriana, assim como eu. Ela nasceu no dia 24 de julho e eu nasci no dia 26. Ela nasceu no mês das estrelas da literatura negra. Ela nasceu no mês de Lima Barreto, no mês de Machado de Assis, e da nossa cantora, né, Elza Soares. Então, uma canceriana nata, né? E, além de canceriana, né, ela é uma filósofa, estudou filosofia, a graduação, filosofia na USP, o mestrado ela fez na USP, o doutorado na USP. Ela fez toda a sua carreira acadêmica na USP, né? A Sueli é ativista, militante do movimento do feminismo negro. Ela criou, em conjunto com as mulheres em São Paulo, o Guelé 10, que já tem 30 anos, né? Uns 30 anos. E toda a sua trajetória foi em luta em pró da equidade, igualdade racial, da educação da população negra, né? E, principalmente, ela vem de uma geração que ela abriu caminho, portas, né? Em relação à escrita das mulheres negras. A Sueli Carneiro, ela costuma dizer que ela se encantou por Lélia Gonzalez, quando ela viu Lélia Gonzalez, né? Ela falou assim, nossa, é tudo que eu queria falar, tudo que eu queria escrever. Então, assim, a partir daí, ela começou a se aproximar da Lélia Gonzalez, né? As duas também militaram junto no movimento negro. A Sueli Carneiro, a Sueli Carneiro, ela também, antes de ela entrar na universidade, ela conta, né, na bibliografia dela, que eu li também, ela conta que ela já militava, né? Ela militava na região da Lapa, que ela nasceu na região da Lapa. E na casa dela também, ela dizia que era um quilombo, porque ela recebia os parentes que vinham de Minas, os parentes que vinham do interior de São Paulo para estudar lá, né? E aí ela resolveu, quando jovem, fazer filosofia. Ela foi prestar o vestibular na época e se encantou por filosofia. E ao entrar na filosofia, ela se depara com uma questão. Todos os filósofos que ela estudava eram cêntricos, eram brancos. E aí a Sueli Carneiro, ela começou a pensar, né, onde que estavam os filósofos negros, né, como a Chimamanda, como vários filósofos sul-africanos, filósofos norte-americanos, latinos, e ela se deparou também no mestrado com a dificuldade de encontrar. Tanto que a tese dela, que foi sobre educação, né, a tese dela foi sobre uma tese muito interessante, que ela fala, a tese é a construção do como não ser como fundamento do ser.
É a tese dela, o título da tese dela. E na tese dela, aquela Foucaultiana, ela fala sobre a questão racial na educação, né? Porque ela utiliza Foucault no biopoder. Quando Foucault fala no biopoder, ele fala que o soberano ele tinha a liberdade em relação a decidir a morte dos seus súditos, né? Então, é todo aquele espetáculo entre a morte, né, das execuções sanguinária. E aí o Foucault fala que no Estado-nação, esse soberano, ele decide a questão da morte, mas ele precisa manter os corpos dóceis, né? Esses corpos dóceis, e aí estamos falando também do negro, né? Se hoje a gente for ver a questão do genocídio da população jovem negra, é a questão dos corpos dóceis, né? Eu decido o Estado decide na sua necropolítica, quem vai viver e quem vai morrer. E, ao mesmo tempo, esse Estado também decide na educação da população negra, né? Se formos ver aqui na nossa sala, nós somos assistentes sociais, pedagogas, cursos praticamente de mulheres negras, do autocuidado, do cuidar. Né? Assim, então, assim, é o Estado que decide, na sua ideologia racista, qual os corpos que ele quer executar e quais os corpos que ele quer pacificar para ser instrumento da sua produção, né? Seja na sua produção intelectual e na sua produção no mercado de trabalho. E aí, nessa tese, ela fala sobre a questão da educação, né? Como a educação brasileira ela exclui a população negra desde o seu início, né? Um dos livros que eu utilizei na minha dissertação foi esse aqui, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, né? Engraçado, eu vi na última aula da professora Alessandra que ela falou que ela conheceu os filósofos, os teóricos, né? Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, né? Bem mais tarde, depois da graduação. Eu tive a sorte de, no serviço social, ter encontrado a professora Magali Almeida. Então, eu conheci a Sueli Carneiro e a Lélia Gonzalez na disciplina da professora Magali Almeida, né? E foi uma disciplina chamada Gênero, Etnia e Raça, que hoje não virou uma disciplina no doutorado, né? Depois de anos e anos, mais de 20 anos, olha que eu saí da UERJ há 27 anos quase. Então, assim, essa disciplina ela foi um divisor de águas para mim, porque a partir daí eu comecei a descobrir as teóricas negras que produzem conhecimento, porque uma das coisas que a Sueli Carneiro fala é sobre que a ideologia racista aniquila o conhecimento da população negra. A ideologia racista, né, do racismo no Brasil, ela tem uma tecnologia muito avançada, porque o que ela faz? Ela faz que esses intelectuais negros não tenham a voz, não tenha voz dentro da academia, né? E que a gente só descubra depois que a gente sai da academia, né? Nos coletivos, né? Na militância. Então, a Sueli Carneiro fala isso, da tecnologia avançada do racismo brasileiro. E nesse livro da Sueli Carneiro, ela fala uma coisa muito interessante, né? Que o racismo, o sexismo, eles caminham juntos. Principalmente para as mulheres negras que estão à base da pirâmide. Porque, assim, o sexismo, ele serve de... Mas seria, como é que se diz?
um item para você não avançar, né, nessa tal mobilidade social, porque a Sueli também volta e fala que essa mobilidade social, ela é uma arma também para o racismo, né? Porque ela vai dizer no grupo coletivo, ó, você chegou à universidade, você chegou ao doutorado, por que as outras crianças não chegaram ao mestrado, ao doutorado? Né? Então, essa mobilidade, ela também, de determinados grupos, determinados indivíduos na sociedade, faz que legitimação do racismo. E aí, uma coisa muito interessante que nesse livro que ela fala aqui, ela fala sobre infância, educação infantil e racismo. Né? Como o professor da educação básica, ele reproduz o racismo, seja consciente ou seja inconscientemente. Né? Aí ela fala aqui, ela cita Eliane Cavalheiro, né? Deixa eu pegar aqui a página que ela cita. Deixa eu ver aqui. Né? Esse livro é muito interessante, porque esse livro do Selo Negro, ele fala de questões que atualmente nós estamos pesquisando na universidade. Ele fala de miscigenação, o colorismo, ele fala sobre racismo e infância, porque aí, nessa parte aqui, calma aí, deixa eu ver aqui, racismo e infância. Gente, a primeira vez que eu dou aula, assim, eu dei aula há muito tempo, lá em São Gonçalo, em Jardim Catarina, e era para adolescentes. Então, peço desculpa, assim. Calma aí. Aqui. Racismo na educação infantil. Então, ela fala que no dia 27 de outubro, a professora Eliane Cavalheiro lançou o livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Discriminação e Preconceito na Educação Infantil. Então, ela fala como esse racismo na primeira infância, na educação, ele tem um impacto muito grande nos traumas durante o aprendizado. Ela fala sobre o cotidiano escolar numa escola municipal de educação infantil em São Paulo, de crianças de 4 a 6 anos, né? Essas crianças de 4 a 6 anos, elas estão iniciando o círculo escolar. E essas crianças negras, quando elas chegam no círculo escolar, elas ficam facilmente fragilizadas, né? Imagine, você em casa, sempre sua mãe fala, você é lindo, você é maravilhoso, você é tudo para mim. Quando você chega na escola, você vê que não é assim, né? Você vê que seu cabelo é diferente, você vê, principalmente hoje a gente tem teses, né, dissertações maravilhosas sobre cabelo, também um reflexo da nossa vivência, né? Aí tá Conceição Evaristo fala da escrito vivência, né? Da nossa vivência na escola. Então, assim, ela fala como as crianças, o cotidiano de discriminação dessas crianças, né? Quando a criança não é acariciada, quando a criança não é sempre falada que ela é inteligente, que ela é caprichosa, né? Que ela pode, né? Então, assim, na primeira infância, no primeiro círculo educacional, a gente tem esse reflexo. E esse reflexo vai até o doutorado, muitas vezes, né? Quando a nossa escrita não sai, quando a nossa escrita é sofrida, né? Quando a nossa escrita é romantizada, porque muitas vezes a gente escreve à noite, né? Porque assim, tem um bloqueio na escrita. Então, ela fala como essas professoras na primeira infância, quando ela não trabalha a questão do étnico-racial, como os traumas perpassam pelo círculo educacional, né? Eu achei muito interessante esse trabalho da Eliane, que a Sueli Carneiro, ela cita. Né? E aí eu vou dar um exemplo, né? Eu estou escrevendo meu segundo livro e vai ser um segundo livro sobre educação infantil, né? Com umas amigas que são professoras nas comunidades. E aí
que elas falam, né? Que muitas vezes elas observam nas outras colegas que não... aí a questão do colorismo, né? Como elas tratam as outras crianças negras, né? Eu vou dar um exemplo. A minha filha, ela é uma menina negra, bem retinta, mas que o cabelo é cacheado, cacheadinho. E ainda por cima ela é magra, bem magrinha. E ela sabe que eu estudo a questão étnico-racial, que eu estudo refugiados, ela vai comigo nos grupos. E aí ela me chegou em casa contando uma história. Ela falou, mamãe, você conhece a Agatha? Eu falei assim, conheço. Mamãe, você sabe o que aconteceu na aula de manhã? Aí eu falei assim, não, meu amor, o que aconteceu? Ela está aqui para ouvir, porque a história dela foi muito impactante. Aí ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu, minha filha? Aí ela falou assim, mamãe, a Agatha alisou o cabelo. A Agatha é uma menina com a pele muito clara, mas com os traços negróides, a boca, o nariz. E aí ela alisou o cabelo. Aí ela falou, mas mamãe, ela parecia um anjinho, porque ela fez um cachinho tão bonitinho. Aí eu falei, e ela gostou? Mamãe, você não sabe o que aconteceu. O menino chegou na hora da sala, a gente falou que ela estava linda. Aí o menino falou, você está horrível, você está feia. E aí o que aconteceu, Daniela? Ela começou a chorar. E aí eu falei assim, e aí, a professora ouviu? Não, mamãe, ela fingiu que não ouviu. Ela olhou para o quadro e a Agatha começou a chorar. Aí o que você fez, minha filha? Eu levei ela para o banheiro e lavei o rosto dela. Isso para mim foi muito marcante, né? Porque minha mãe foi cabeleireira, né? Então, assim, teve aquele processo do alisamento. Daniela, do processo do alisamento. Vou contar para lá. E aí, o que aconteceu? No outro dia, eu fui para a escola e tentei conversar com a professora. Mas a professora, que também era uma professora negra, de pele retinta, ela falou assim, para mim todos são iguais, eu sou kardecista. Aí eu falei assim, mas isso não tem nada a ver, eu estou falando como uma educadora para uma educadora. Né? Minha filha chegou em casa falando sobre isso, ela ficou muito impactada. Ela tem 6 anos e ela não era para lavar o rosto da amiguinha de 6 anos. Seria você que teria que ver isso. Aí o que aconteceu? Isso foi parar na pedagoga. A pedagoga falou que não, que a escola não era racista, que ela iria fazer um trabalho com as crianças. Aí eu falei assim, não, eu acho que assim, a professora tem que estar preparada por esses momentos, porque assim, esse momento é impactante para uma vida de uma menina. O cabelo, né? Aí eu levei o livro da Bell Hooks, Meu Crespo de Rainha. O cabelo, para uma menina, é uma coroa, né? E sim, imagine daqui a uns anos para ela. Aí o que aconteceu? Aí eu acho que é muito que a Sueli Carneiro fala. A professora, a pedagoga, fez uma musiquinha, Todos Somos Iguais, e isso foi o projeto pedagógico dela, que falava sobre relações étnico-raciais. Então, assim, quando esse livro fala racismo, sexismo e desigualdade no Brasil, imagine para essas crianças, né, como foi eu, como a minha filha, né, como várias de nós, vivermos esse momento e não encontrarmos como é que se diz? O apoio pedagógico do professor. Né? Não encontrar palavras, não falar, olha, isso não é certo, e por isso, isso é racismo, né? É preciso respeitar coleguinhas, diferenças, mas isso não é falado. Né? Então, assim, a Sueli Carneiro traz isso muito bem nesse livro, que é pequeno, mas é de uma grandiosidade, é muito grandioso, porque assim, ela toca temas que são ainda em 2021 muito importantes, né? Como a miscigenação, como o mercado de trabalho, né? Ela traz a questão do mercado de trabalho e ela fala a questão também de gênero, como
o mercado de trabalho ainda, nós somos mulheres negras direcionadas ao cuidado. Enfermeiras, assistentes sociais, professoras, e os homens brancos que estão no topo da pirâmide, eles são relacionados à tecnologia, né? Engenheiros, arquitetos, pesquisadores. E ela traz isso. E o mais interessante também é que ela vai falando da conferência do Durban, né? Ela vai falando, traçando o que a conferência, a perspectiva dessa conferência, né? Que é a lei de cotas, e aí ela vai falando, a Sueli Carneiro, ela foi até o Supremo, junto com o movimento negro, para discutir a lei de cotas, né? Porque assim, ela fala que a geração dela lutou para desmistificar a democracia racial, né? Desmistificar o Gilberto Freire da democracia racial, que todos somos iguais, né? Que a casa grande e a senzala era a mesma coisa, né? E quando não era. Então, ela foi até o Supremo, né? Ela fala que no período que teve muito avanço em relação à questão da lei de cotas, a lei sobre educação étnico-racial na escola, a lei 10.639-03, né? De janeiro de 2003, que foi um avanço muito grande quando os livros infantis, né? E aí a gente vê que esse avanço ainda é muito incompleto quando a gente vê um livro que é para criança, aí no primeiro círculo da educação infantil, falando que eles brincavam no navio negreiro. E quando o navio negreiro era uma barbárie total, onde quando você entrava, você não via mais nada, você só via uma escuridão. Eu, por muito tempo, eu queria ser historiadora, e eu não fui historiadora porque eu tinha uma visão de historiadora distorcida, né? Historiador, só a escola, dar aula em escola e não pesquisador. E por muito tempo eu fui artista plástica, e aí eu me lembro de dois relatos muito importantes quando eu fui vender uma obra minha. Uma foi de um professor universitário, que ele viu a obra e ele falou, eu quero comprar, vem aqui. Eu fiquei toda feliz, né? E ele falou que a minha obra tinha chamado muita atenção dele, e ele estava conversando comigo, ele me relatou porque nós negros não temos a questão da escrita, até porque a escrita para nós foi negada há muito e muito tempo, né? E então a questão da oralidade é muito presente, né? Principalmente para os mais velhos. E ele me contou uma história que depois eu contei no mestrado. Um professor, na época do mestrado, falou para mim que uma aula que os negros tinham sido mais valiosos do que os imigrantes, que eram bem mais tratados do que os imigrantes. Imagina numa aula de direitos humanos. Aí eu falei, não, professor, não foi bem tratado. Não foi, não. Nós éramos tratados como os animais. Tanto que eu vou lhe dar um exemplo. Esse professor, quando eu vendi a obra, ele virou assim para mim, olha, eu gostei muito porque me lembrou da minha bisavó. E ele contou que quando a avó dele estava para morrer, para quem não sabe, o Complexo do Alemão era um quilombo. Ali na área do Cruzeiro, do Complexo do Cruzeiro, era um quilombo. Era um quilombo. E aí ele falava que ele não entendia, né? Ele era pesquisador, ele não entendia por que a família dele era toda evangélica. Ele disse, tem alguma coisa, por que a minha família é toda evangélica? E aí, a avó dele, como estava prestes a morrer, com 100 anos, quase 100 anos, chamou ele e falou assim, eu vou contar a história da nossa família. E aí ele falou assim, então conta. Quando houve a abolição, né, que demorou um tempo, o dono da nossa fazenda falou que ele ia fazer uma festa para nós
porque nós íamos sair da fazenda. Quem quisesse ficar, ficava, e quem quisesse ir embora, iria. E aí ele mandou a gente ir no Paiol. E aí eu fiquei, esse professor já tem 80 anos me contando, e aí eu fiquei. Ficou eu era pequena, a avó dele falando, né? E eu era pequena, e eu fiquei com meus outros irmãos, e os meus tios foram, ela contando. E aí o que ele fez? Ele trancou o paiol e colocou fogo na metade da nossa família. Eu quero que você passe isso por gerações e gerações. Então, assim, como a escrita da oralidade, ela se perde, mas nesse professor, ele conseguiu manter essa oralidade. Aí o professor, na aula, acabou naquele dia, porque o professor não teve como... Ele ficou vermelho, era muito branco, ele ficou vermelho. Então, professor, como é que pode a gente falar que nós éramos bem tratados, os negros escravizados eram bem tratados se eles foram queimados? É muito mais fácil falar de senzala do que quilombo, porque quilombo significa liberdade. A luta pela liberdade significa o coletivo. Então, eu acho que a Sueli Carneiro é uma filósofa que traz isso. Ela fala da coletividade. Quando ela fala de educação, ela fala na sua totalidade. Ela não fala do segmento, fragmentado, ela fala na sua totalidade. E quando ela fala do negro, né, ela busca dados, ela busca dados estatísticos, que isso é importante, né? Aí ela busca dados estatísticos em Marcelo Paixão, que é um economista, né? Nesse livro aqui tem dados estatísticos, né? Nesse aqui, que é Racismo e Contemporâneo, que tem mais desse livro, que tem 20 anos, que tem 20 anos, deixa eu ver quantos anos ele tem. É uma coletânea. Sim, ele tem quase 20 anos, né? E ele fala, e ela traz dados estatísticos. Quando a Flávia, que ela é estatística e jornalista, ela traz dados estatísticos para mostrar que isso tem impacto na economia. O fato que as crianças, saem da escola antes de completar o ensino médio, isso tem impacto na economia. Né? Tem impacto na economia. Então, a Sueli Carneiro, ela traz dados estatísticos de economistas, ela utiliza um saber multidisciplinar de economista, de psicanálise, de historiadores, de assistentes sociais, para concretizar o saber, né? E aí, uma das coisas também que eu gosto muito também, que eu li da Sueli Carneiro, né, é a biografia dela. E a bibliografia dela, ela foi a minha xará que escreveu, a Rosane Borges. É muito interessante, porque ela fala do território. A Sueli Carneiro, ela saiu do território dela, da Lapa. Ela falou que a primeira vez que ela saiu do território dela foi um espanto para ela, porque ela descobriu a cidade. Uma cidade fragmentada. Aí uma leitura de Milton Santos, né? A cidade fragmentada, a cidade repartida, a segregação na cidade, onde a periferia não tem direito de ir ao cinema no centro. Então, ela traz essa referência de Milton Santos, né? E aí, assim, uma coisa que é muito interessante também que ela fala, e ela entra a questão do colorismo, como a desconstrução do negro, né? Se você tem uma pele mais clara, desconstrói a ideologia racista, desconstrói você negro, o ser negro. E quando você é negro até, você pode ser dito pele clara, né? Até um determinado ponto. Mas quando você ultrapassa outro, você é negro.
Você sabe o que você é negro. A pessoa diz para você é negra. A mesma coisa quando tenta, hoje em dia, né? A Bienal do Livro, que eu fiquei muito feliz, né? Aí eu falei para a Alessandra, a Bienal do Livro vai falar sobre escritoras africanas. Por que ela vai falar de escritores africanos? Porque hoje a nossa escrita é uma escrita que vende. É uma escrita que ultrapassa as fronteiras. E essa fronteira do sistema capitalista. Hoje eu posso ler Chimamanda, Chalotic, Conceição Evaristo, eu posso ler outras na França, na Rússia. Ela ultrapassa. Né? Ela ultrapassa, e essa escrita, ela é potente porque ela fala de imigração, ela fala de racismo, ela fala de economia, ela fala de sexismo, patriarcado, população LGBT mais I. Ela não é uma leitura que fica só em si, mas ela abre uma diversidade. Então, os filósofos negros, né? Porque eu falo que a Sueli Carneiro é uma filósofa, como Lélia Gonzalez é uma filósofa. A gente tem que colocar, eles são filósofos. Eles ultrapassam a filosofia eurocêntrica. Ela traz uma filosofia africana da coletividade, não individual. Né? Porque a filosofia grega, ela é pautada muito no individual. A democracia não era para todos em Roma. Não era para escravos, não era para mulheres, não era para deficientes. Ela era para o homem branco, o homem que com um corpo sadio, com um corpo musculoso, né? E com um intelectual que pudesse dialogar. Então, assim, gente, eu tô falando de Conceição Evaristo porque ontem eu li pela segunda vez Ponciar Vicêncio. Eu li aquele livro em um dia, eu peço desculpa, então ficou na minha cabeça. Porque esse livro, para mim, é muito importante, né? E, por final, assim, essa revista eu guardo muito tempo, que a Sueli Carneiro, né, filósofa, educadora, militante feminista e antirracista, ela dá uma entrevista e ela fala sobre a raça, estrutura e classe no Brasil. Por muito tempo, e isso eu vejo no serviço social, só se discutia classe e não se falava de raça, como o trabalhador negro não tivesse inserido na classe trabalhadora. Então, essa revista é muito interessante porque ela fala isso, né? Ela fala sobre raça, classe e gênero. Aí tá muito interessante, né, que o Sueli Carneiro fala sobrevivente, testemunha e porta-voz. Ela foi uma sobrevivente, porque não é fácil nascer negro no Brasil, né? Não é fácil ser negro e intelectual. Quantas de nós aí, assim, muitas vezes fomos desrespeitados por nosso saber não ser considerado um saber teórico. Né? Porque, assim, o saber teórico ainda está ligado ao eurocentrismo, né? Europa e Estados Unidos. Né? Então, a Sueli Carneiro, ela trava essa batalha, né? E ela fala, o conflito racial não dá para nublar, ele permanece aqui, hoje, estruturado. A sociedade brasileira, organizado a própria estrutura de classe. Né? E ela fala assim, somos mulheres que lutam, mulheres guerreiras, mulheres que nos trouxeram até aqui, mas um custo incomensurável. Então, assim, essa aqui também eu achei muito interessante a fala dela. Se a mobilidade social individual de um negro não pode ser evitada, ela é utilizada para questionar a competência dos demais. A abolição foi isso. Vocês estão livres para apodrecer e morrer na sarjeta desse país. Então, a nossa mobilidade, assim, não tem como evitar a nossa mobilidade. E principalmente agora que nós chegamos na universidade.
mas tem como questionar o nosso saber, nossa produtividade. Né? Então, assim, Sueli Carneiro vai estar na minha tese, sim. Ela vai estar os escritos dela como filósofa, né? Eu pretendo que a minha bibliografia seja mais preta possível, e pretos que saíram agora da academia. Eu quero colocar Joilson Marques, eu quero colocar Ana Paula Procópio, eu quero colocar Alessandra Silva, que é a minha orientadora, eu quero colocar pessoas, porque assim, a gente só quebra essa ideologia racista na academia quando a gente coloca os nossos que estão há muito tempo e os nossos que saíram agora. Então, essa ideologia do eurocentrismo, ela tem que ser confrontada. Talvez eu não veja, né? Talvez a minha filha não veja os frutos, mas agora, a gente agora só está vendo a semente brotando. Mas ela é importante. É importante esse espaço de discussão, é importante trazer para a academia, que é muito negada, esses filósofos, esses pensadores negros, né? Clóvis Moura, Sueli Carneiro, Magali Almeida, Beatriz Nascimento, Milton Santos, né? Quem fala que Milton Santos, só geografia, Milton Santos descobre racismo, gente. Eu me lembro que a professora Magali Almeida o trouxe um dia, muitos anos na UERJ, e aí ele olhou para a professora, a sala lotada, falou, vamos discutir sobre racismo, então. Né? Abdias Nascimento, Rosane Borges, né? Djamila. Então, assim, um ato de resistência, para mim, é quando nós colocamos nas nossas teses, dissertações, esses pensadores. Porque aí não tem como não confrontar. Eles produzem conhecimento. Nós, negros, produzimos conhecimento. Nós, mulheres negras, produzimos conhecimento. E conhecimento de qualidade, teoria de qualidade. É só isso, professora. Eu acho que discutir esse tema, para mim, né, escrita, educação, é muito importante. Porque eu sou um produto de uma educação antirracista. Educar uma criança com qualidade, educar uma criança negra com qualidade, com respeito à sua diversidade, é muito importante, é um ato político. É uma militância cotidiana na sala de aula. Quando eu enxergo meu aluno negro na sua totalidade, né, nas suas diferenças, né, é importante. Eu estou sendo militante, eu estou sendo marxista, eu estou sendo Paulo Freire, eu não estou sendo só um leitor. Eu estou colocando no cotidiano, na prática. E eu estou evitando uma invasão escolar, eu estou evitando uma gravidez na adolescência, eu estou evitando o mercado de trabalho informal. Eu tenho uma amiga que ela fala muito, né? E ela fala assim, que ela levou essa semana, ela foi discutir Lima Barreto na sala de aula. Ela falou, Suzane, eu fiquei muito nervosa. Eu quis que a aula fosse ótima para os meus alunos entenderem quem foi Lima Barreto. Aquele homem negro, considerado alcoólatra, considerado por muitos, principalmente alcoólatra, porque a gente lia muito, botando o alcoolismo dele. Mas a gente sabia que esse alcoolismo foi devido à questão racial. Ele não nasceu alcoólatra, ele não foi parar no hospício, né, no hospital psiquiátrico por mera, assim, nasceu assim. Mas foi pela questão de uma ideologia racista, mas que não impediu que ele escrevesse escrevesse livros ótimos, que não discutisse o racismo naquele período.
né? Então, ela disse, Rosane, foi uma aula, ela falou que ela preparou, ela fez cartaz, ela disse que naquele dia ela se doou, e foi. Ela dá aula no Chapadão. E ela disse, Rosane, eu fui, sentei com meus alunos, né? E aquela aula, ela falou assim, que aquela aula foi tão importante para ela, foi uma aula tão maravilhosa porque os alunos discutiram com ela. Aqueles alunos que muitas vezes saem para trabalhar, vem um tiroteio, que estão ali na base da pirâmide, eles se encantaram com uma pessoa negra escritora. Né? Lima Barreto. Então, assim, eu acho que educar, né, como a Sueli Carneiro traz, né, quando a tese dela fala sobre educação, né, fala sobre a importância, em todos os escritos ela fala sobre a importância de educação, fala sobre que a educação tem que ser crítica, tem que ser uma educação que lute contra o machismo, lute a favor da equidade social, que lute contra o patriarcado, né? E aí, para fechar, né? Eu sou produto da escola pública, mas eu sei também que a escola pública é uma reprodutora do racismo. Eu não fecho os olhos para isso. Reprodutora do racismo, do sexismo, do patriarcado. Só para fechar, a minha filha tem dificuldade de aprender de matemática, como eu tive. Eu só fui boa em matemática quando um dia, na escola, um professor falou que matemática dos matemáticos africanos. Então, aí meu olho brilhou. Né? Ele falou sobre os matemáticos africanos. Eu tenho 48 anos, eu lembro dessa aula, eu tinha 11 anos até hoje. Foi uma aula maravilhosa, porque a minha autoestima... Então, assim, se ele falou de matemáticos africanos, ele fala de engenheiros, ele fala de arquitetos. Né? E aí a Sueli Carneiro fala uma coisa muito interessante, como a minha geração poderia ter uma autoestima ao abrir o livro de história se eu só via Debré, o negro sendo chicotado, o negro vendendo. Como essa autoestima poderia ser trabalhada em mim? Né? E aí, essa aula foi maravilhosa, porque ele falou sobre a matemática africana, falou sobre matemática e sobre os matemáticos africanos. E aí, um tempo para cá, eu me deparo também que a minha filha tem dificuldade em matemática, né? Porque, assim, a matemática não foi feita para os negros, né? E aí, eu fui na escola ver uma metodologia junto com a professora também é produto de uma escola pública, né? Ela estuda na UERJ, ela estudou na UERJ, ela está fazendo ciências sociais na UERJ, e ela me vira e me solta uma pérola. Ah, mas matemática, você sabe, né? Matemática tem a questão de gênero. Os meninos sabem mais matemática. Aí eu falei assim, não, peraí, não me diz, você é estudante de ciências sociais, né? Você deve ser feminista, né? Você me falar sobre isso. Matemática, vamos desconstruir. Você sabe que gênero é uma construção social. Matemática, tanto para menina quanto para menino. Só que a matemática aqui, a gente precisa ver, estimular ela mais em matemática. Então, eu estou junto com a pedagoga e você para estimular. E é uma questão de gênero. Não fale sobre questão de gênero. Você é uma socióloga. Vamos desconstruir gênero. Se há uma fala sobre essa questão de gênero, imagine há uma fala que é também a questão racial. Porque não se desconstrói o racismo, né? Essa ideologia que é o racismo, de uma hora para outra. Não é porque tem a lei 10.000 e pouco que o professor vai falar sobre a história da África.
que vai falar sobre os pensadores africanos, os livros de histórias africanos. Não é assim. Porque, como Sueli Carneiro fala, o racismo brasileiro tem uma tecnologia muito avançada. Né? E, assim, só para fechar, né, eu acho que nesse período pandêmico, né, as escolas, o professor, o educador, ele vive um momento muito delicado, né? É um momento que ele vê seus alunos, como diz a minha amiga, né? Eu vejo meus alunos morrendo, né? E a gente tem que falar sobre morte de crianças, né? Genocídio de adolescentes e de negros, né? Adolescentes negros, crianças negras, ou elas morrem de bala, e a bala não é perdida, ela é achada, os corpos, aí a gente vê na necropolítica, né? O que no biopoder, que o Sueli Carneiro fala, né? Os corpos são os corpos negros que são abatidos, são os corpos negros que nesse momento não estão sofrendo com a falta de segurança alimentar. Muitas vezes a criança vai para a escola para comer, e aí, assim, não é fácil aprender com fome, né? E nesse momento de Covid, são essas nossas crianças também que têm seus pais, seus avós, que são fontes de renda, morrendo. Então, assim, é importante que a gente veja o aluno na sua totalidade e não fragmentado. Discutir Sueli Carneiro é muito bom, é esperançoso, porque, assim, é uma trajetória de 72 anos, né? 72 anos acho que é 72 ou 70, de luta, né? Ela fala de luta, de militância, mas uma militância que ela discute com a academia, ela discute o saber, ela legitima o saber da mulher negra, mulher intelectual. E traz consigo seus antepassados, né? Nunca esquecendo seus antepassados. Só isso, professora. Só isso, né? Um monte de coisa que ela jogou aqui, mas só isso. Obrigada, Rosane, ainda bem que está gravado, né? Porque quem não pôde estar aqui agora vai poder assistir depois. Eu acho assim que tem muita coisa importante, né, que você trouxe aqui, mas uma coisa que me chamou muita atenção é porque hoje de manhã, né, desde ontem, mas hoje de manhã também eu assisti uma reportagem com a mãe, né, da Ágata, né, que foi assassinada, né, acabou de provar que foi com bala da polícia, né, isso já está provado pela perícia. E é uma coisa horrível, né? Porque você vê uma mãe que pede a filha e essa menina era estudante, né? De escola. E nós temos outros casos de estudantes de escolas públicas. Então, algumas poderiam dizer o seguinte: não é o caso, acho que de ninguém aqui presente, mas algumas pessoas poderiam dizer: para que eu vou estudar isso? Eu sou branco? Algumas pessoas poderiam dizer isso. Porque isso aí é problema das pessoas negras. Racismo é um problema das pessoas negras. Né? Isso se diz também. Eu acho que se você está se formando educadora neste país, essa discussão ela é fundamental. Né? Se você vai atuar em escola neste país, em escolas periféricas, em escolas da prefeitura, do estado, né? Tirando lá aquelas escolas, né, que a gente sabe, citem aí um exemplo, escolas que eu nunca frequentei, nem como docente, nem como estudante, dessas escolas aí que custam mais de 5 mil reais a mensalidade, que eu nem sei direito quais são, porque não são do meu universo, mas a maioria, né, vai trabalhar em escola pública, escola, né, periférica e majoritariamente vai trabalhar com crianças negras.
Então, Rosane, hoje eu gostaria, inclusive, de falar especialmente para as pessoas brancas, que não são a maioria aqui nessa sala, mas eu gostaria de falar, porque as pessoas, professoras e professores brancos, também são responsáveis mesmo que muitas vezes sem consciência, né, sem intenção, como a professora do Cris, lembra da professora do Cris, senhorita Morello? Na Mesmo verdade, o Cris, que é hoje um roteirista, né? Ele abandonou a escola. Ele abandonou. pouco do racismo. O Cris, que na verdade, a história mesmo dele, do roteirista, ele abandonou a escola porque ele não aguentou. Ele estava ficando doente. A saúde mental dele estava sendo afetada. Eu acho que os roteiristas, né, norte-americanos, eles trazem essa questão educacional na escrita, né? Quando hoje uma roteirista inglesa ganha pela primeira vez o Emmy, ela traz um abuso sexual que ela sofreu. Essa Ela ainda traz não vi. um abuso sexual. Ela falou assim, ela trouxe uma história lá, aí é escrito vivência, né? E como eu odeio o Cris, aquela série é para o professor ver de olhos bem abertos. O que não fazer. Ela é bem intencionada, a senhorita Morello, né? E aquilo, né? Numa sociedade como a americana, em que o racismo era totalmente, né? E era totalmente externalizado, a senhorita Morello, né? Pode passar como realmente uma aliada, né? Nossa, a senhorita Morello gosta das pessoas negras numa sociedade né, segregada e tudo mais, mas a gente precisa olhar com muito cuidado. E aquela situação, né, Rosane, de racismo, lá, professora Morello, é o que acontece cotidianamente no Brasil, né? Então, quem nunca teve uma professora Morello na sua vida? Que é aquela professora que vai dizer, mas você que vem de uma família desestruturada, porque era assim que ela fala, assim que ela, né? Com você eu vou pegar leve, porque você veio de uma família desestruturada. Ou, às vezes, uma criança negra faz uma redação brilhante. Foi você mesmo que fez isso? Porque ela subestima, ela acha que aquela criança não vai ter condição. Então, é bastante necessário que pessoas, educadoras e educadores brancos do Brasil tenham duplamente essa formação, né? Inclusive que nós estamos possibilitando aqui, porque todas nós podemos falar um pouco, né, dessa experiência com a professora Morello, né, e de como que isso foi traumático, né, Rosane. No meu caso, eu estudei a vida inteira em escola pública, então, nas minhas escolas, e eram escolas periféricas, até estava comentando com a minha mãe outro dia, acho que 95% das estudantes e estudantes negros. Eu lembro que eu fui ver uma pessoa branca, de olho verde, no nono ano, na antiga oitava série. Tinha uma menina na minha turma que era branca, de olho verde. A gente achou outro dia a foto. Era a única pessoa branca na sala. Mas havia essa questão de colorismo, né? Numa escola pública, majoritariamente negra, e a gente vai ter essa prática nefasta do colorismo entre pessoas negras, inclusive, que, de acordo com a Sueli Carneiro, e aí pensando lá a minha própria experiência, é realmente um tiro no pé, porque isso fragmenta, né, a nossa própria identidade. Como eu disse para você, eu fui realmente ser minoria quando eu entrei na universidade. Quando eu fui para a UFSC, eu contava nos dedos pessoas negras, porque quando eu estudei na educação básica até o ensino médio, a maioria era negra. Mas ainda assim a gente vai sofrer por conta das professoras, senhoritas Morells, que majoritariamente são, né, brancas, e também entre a gente. As questões aí entre pessoas negras não vai ser racismo, vai ser bullying, né? São todas pessoas negras hierarquizando umas às outras, né? Me parece que é uma situação de bullying. Quando uma pessoa negra classifica a outra, né? Ou uma pessoa negra, por exemplo, de pele mais clara, vai chamar o cabelo da outra de, você sabe, né? Não vou nem reproduzir aqui. Então, é muito sofisticado, como você disse. O racismo brasileiro é muito sofisticado, extremamente sofisticado. Então, essa é uma realidade que a gente também precisa tentar, né? Que a maioria da população é negra e a maior parte, né, da estudantes de escola pública, né, nessas escolas que eu estou falando, não Pedro II, não Capital, eu estou falando de escolas da prefeitura, escolas do Estado. Professora, quando o negro chega num Pedro II, uma amiga que é professora também, só quer sair da maré.
né? Ela fala, quando o negro chega no Capio-Ergo, Pedro II, no Cefete, ele é um negro fora da curva. Exato. E que vai se sentir, como eu me senti, né, quando eu entrei na universidade. Ele passou pela peneira educacional racista no Brasil. Não, e te olham como assim, tipo, oh, você conseguiu chegar até aqui, eu ouvi isso, eu ouvi isso. E aqui, Rosane, eu sou uma pessoa negra no Brasil de pele clara. Nos Estados Unidos eu descobri que eu não sou pele clara, viu? Mas aqui no Brasil sim. Mas nos Estados Unidos não tinha nem dúvida. Eles olhavam assim, negra. Mas no Brasil tem essas distinções aí do colorismo. Então, no Brasil, eu até passo em algumas situações, né? Tenho certas passabilidades, eu sei disso. Mas mesmo assim, as pessoas se surpreendiam com a minha presença na UF. Então, para você ver como que a coisa é agressiva no Brasil, né? E aí, nessa hora, também acho que a gente precisa, né, fortalecer como Sueli, Abdias e tudo mais, essa ideia de uma consciência negra, né? Sem essa coisa aí das divisões aí. Porque a gente tem que entender aí as vantagens, né? Que são diferentes de privilégio, porque privilégio nenhuma pessoa negra tem num país racista, acho que isso precisa ser dito. E uma outra frase que a Sueli diz, que eu gosto bastante, só para a gente já ir se caminhando para o final, é que ela diz, mais uma vez, as pessoas brancas, né? E a Sueli não tem nada contra pessoas brancas, eu também não tenho nada contra pessoas brancas, e Rosane também não tem nada contra pessoas brancas, né, Rosane? Não, tanto que eu fui casada há 7 anos com um alemão, e assim, eu não, na verdade, eu não tenho nada contra pessoas brancas, mas eu quero que as pessoas brancas elas compreendam o que elas fazem parte também da uma ideologia racista e que elas precisam compreender que ela enlouquece, né? E que se você é educador branco, você tenha. Se você é marxista, bota lá no Face, no Instagram, que é marxista e de esquerda, você tem a responsabilidade de educar com qualidade aquela criança. Não, e aí o que eu ia dizer, né? Você tem a responsabilidade. Que aí a fala dela é. A fala que ela diz sempre, a Sueli, branca, todas as pessoas brancas num país racista, todas as pessoas brancas num país racista são beneficiárias do racismo. Elas são signatárias do racismo? Não necessariamente, nem sempre. Então, são distinções. As pessoas brancas se favorecem, são beneficiadas pelo racismo no Brasil? Sim. Querendo elas ou não, querendo ou não, elas são. Isso é um fato. Essas pessoas são racistas? As pessoas brancas, todas as pessoas brancas são racistas? Não. Não. O que a pessoa branca faz com esse privilégio, que ela já nasceu com ele sem independente da vontade dela, é porque é uma estrutura racista na sociedade racista, o que ela faz com isso é que é a questão. E aí, assim, a gente vai falar em aliados. Mas esses aliados precisam ser muito conscientes e muito autocríticos, porque a reprodução, e você foi casada com uma pessoa branca durante 7 anos, você sabe que, por mais que a pessoa te ame, muitas vezes ela vai fazer coisas que ela não tem consciência, mas que ela está reproduzindo racismo, né? Então, é muito complexo, e numa sociedade como a brasileira, que nós temos os casamentos interraciais, assim, como algo também na nossa Constituição. Eu não estou falando lá do estupro lá da época da colônia, não, que aquilo era estupro de indígenas, estupro de africanos. Eu não estou falando disso só. Eu estou falando também depois, no projeto, né, de valorização da mestiçagem, principalmente no pós-abolição, em que aí a gente vai ter as relações eletivas. As pessoas vão se relacionar por afeto e não por questão aí da violência. Aí essas questões terem também sido um pouco, né, estimuladas pelo, né, no início do século XX, e aí, o clássico é aquele quadro Redenção de Kant, né? Vocês já devem, joguem no Google para vocês vejam aí Redenção de Kant, que é isso, né? Não, esse herdeiro, esse descendente vai ser branco. Não foi o que aconteceu no Brasil, né? Não teve esse embranquecimento da população, muito pelo contrário, a maior parte da população no Brasil é negra hoje, né? Agora, a questão da mistura, né, dos casamentos interraciais, isso é uma realidade. E eu, particularmente, não tenho nada contra isso. Acho que as pessoas ficam o que elas quiserem. O Fanon também vai dizer isso, né?
Daniela. Então, que as pessoas às vezes ficam nessa coisa, né, de querer, olha, veja como a fulana é racista, ela é negra e casou com um homem branco, ou o outro lá é palmiteiro, porque casa só com loura. Então, existem também essas questões, né, e aí também isso é preconceito. As pessoas casam o que elas quiserem. Mas é isso, então, considerando essa nossa realidade complexa, a gente precisa levar em conta tudo isso, né? Todos esses fatores. Eu acho que a gente vai precisar concluir que as pessoas já estão no horário, mas Rosane, eu fico lendo a Daniela, quase chamo Daniela. Rosane vai voltar, que a pesquisa dela é muito interessante, uma pesquisa super importante na atualidade, essa questão das refugiadas, dos refugiados. Então, não perca, é um tema muito importante para entender esse nosso século XXI, essas desigualdades todas, é um tema assim realmente muito importante para pensar século XXI, pensar a educação. Mas por hoje a gente, né, vai só realmente agradecer a generosidade da Rosane, trouxe muita questão que eu acho que as questões que ela trouxe aqui são para além de qualquer trabalho de disciplina, acho que é a formação, né, Rosane? Obrigada, professora. Fiquei nervosa, mas acho que agora estou mais calma. Sim, foi ótimo, né? Para quem está muito tempo sem dar aula, foi ótimo. E esse é o objetivo mesmo da atividade, né? Como você sabe, no doutorado existe essa obrigatoriedade, né, do estágio, porque nem todo mundo que está fazendo doutorado em educação é professora, né? Vem de outras áreas, como o seu caso, que é ciência social. Então, é importante ter esses exercícios, né? Formativos também, porque todos estamos em formação, né? Eu também estou, apesar de ser doutora, tudo mais, eu também estou em formação todos os dias. Então é isso, obrigada, gente. Eu vou já subir para o YouTube, foi ótimo. E aí a gente se vê semana que vem, tá, Rosana? Tá, até semana que vem. A gravação. Tchau, gente. Bom almoço aí para vocês.